Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, a partir das 9 da manhã, se dará início na Escola Bíblica Dominical com o tema Jesus é Deus. O texto áureo vai ser: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a verdade prática vai falar sobre a divindade de Jesus. Está muito clara e direta na Bíblia, além de ser reveladora no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Vai estar um estudo muito bom falando sobre que Jesus é Deus. Vai trabalhar em cima deste tema, porque a palavra-chave deste domingo é Immanuel. Não vou ser o professor esse domingo, vai ser o irmão João Leocádio, que vai ser o professor deste domingo, o pastor João Leocádio. Mas eu quero dizer aqui sobre o tema que vai ser, está lá a leitura bíblica em classe, vai estar no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, depois o capítulo 9, depois o versículo 9 ao versículo 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que iluminou todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vai ter um estudo muito bom a respeito disso, E os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. E segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Então vai ser um assunto interessante para nós cristãos, E isso a gente aprende só na escola bíblica, porque na pregação da palavra, assim, nos cultos, não tem como aprender, porque ali é um culto, Tem as oportunidades e às vezes só tem 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, no máximo 30 minutos, de palavra. Então não tem como abordar esse assunto. Esse assunto aqui, para abordar ele de forma resumida, precisa de pelo menos 50 minutos, de forma bem resumida. Então também não é um estudo com muito tempo, Então só que aqui tem mais riquezas de detalhe do que num culto, porque você tem um pouco mais de tempo para abordar os assuntos, Então vai ser abordado, o primeiro tópico, são 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Aí o primeiro subtópico do primeiro tópico vai falar Jesus é Deus. Aí vai estudar um pouco sobre Jesus é Deus. E o segundo subtópico do primeiro tópico vai falar sobre seus atributos absolutos, E tem as referências bíblicas, as explicações, E logo
Depois tem mais um auxílio doutrinário para ampliar o conhecimento, falando sobre o Filho é Deus, né? Vai explicar aqui, mostrando algumas referências. E logo após, já entrando para o segundo tópico, que vai falar sobre heresias que nega a divindade de Jesus. Aí o primeiro subtópico do segundo tópico vai falar arianismo. Vai falar sobre o arianismo. E o segundo subtópico do segundo tópico vai falar suas explicações, né? E aí, com as suas referências bíblicas, né? E o terceiro subtópico vai falar sobre como solucionar a controvérsia, tá bom? E aí, logo após o auxílio teológico também, sobre o arianismo e o concílio de Niceia e de Constantinopla, né? Aí essa aqui é só para ampliar um pouquinho o conhecimento. E depois já vamos passar para o terceiro tópico e último, né? E com o terceiro tópico tem 3 subtópicos. O terceiro tópico vai falar sobre as implicações do arianismo na atualidade, né? Esse é o título. Aí o primeiro subtópico vai falar a tradução do Novo Mundo. E o segundo subtópico do terceiro tópico vai falar sobre os movimentos orientais, né? E o terceiro subtópico e último do terceiro tópico vai falar outros grupos. Então, aí logo após já vem a conclusão e o fechamento desse tema, né, deste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, sobre Jesus é Deus. Então vai falar sobre tudo isso aí. Este estudo vai, obviamente, refutar, né, as heresias, né, que negam que Jesus ele é Deus. Porque esse é um conhecimento para os cristãos, né, para não serem ludibriados com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Por quê? Porque hoje, nos nossos dias, não somente hoje, mas isso aí já não é novo, é antigo, né? Muitos falsos ensinamentos, falsos profetas têm se levantado no mundo, e com isso eles ensinam aquilo que não é verdadeiro, né? Aquilo que não está no Evangelho, né? E esse primeiro trimestre desse ano, o tema dele, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que apresentam como nova aparência, como nova roupagem. Então, 3 meses, né? Por isso que é o primeiro trimestre, depois vem o segundo trimestre. Mas esse primeiro trimestre são 3 meses, né? Falando sobre as heresias, né? Refutando elas. Então é um estudo apologético, né? Que vai defender aí com unhas e dentes o verdadeiro evangelho, né? A palavra, o verdadeiro conteúdo das escrituras. Vale muito a pena você que ainda não é um estudante da escola bíblica, né? Que você venha participar, né? Você que não tem curso teológico, participe, porque isso aqui é um curso teológico, né? É que quanto mais você aprende, é melhor. Nunca nós aprendemos demais. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, venha você também para a Escola Bíblica Dominical aprender a palavra de Deus, né? Isso é muito bom, muito interessante para as nossas vidas. Um abraço. Fique com Deus.